Bom dia, meu oitavo ano. Tudo bom? Tudo jóia aí? Todo mundo se cuidando? Isso, não esquece. Uso de máscara se você estiver em ambiente coletivo, né? Não esquece de higienizar as mãos, de usar álcool em gel, do distanciamento social. Vamos trabalhar cada um fazendo a sua parte para que a gente passe o mais rápido possível por essa pandemia, não é? Pandemia que já levou aí muita gente conhecida e está complicado, principalmente na nossa cidade, não é? E, enquanto isso, enquanto nós estamos por força de decreto, vamos seguindo aqui com as nossas aulas remotas, certo? Lembrando que é importantíssimo cada um fazer a sua parte, tá? Aquilo que o professor Del sempre fala, o futuro vai ser de cada um de vocês, né? Então, o que a gente está fazendo agora é só mostrando o caminho que nós temos que seguir, tá? Então, acorda, lava o rosto, escova os dentes, levanta da cama para não dar preguiça e começamos a nossa quinta-feira. Na nossa aula de hoje, nós vamos começar o capítulo 4 do nosso livro de espanhol, tá certo? Então, pega teu livro de espanhol, abre na página 34. Vamos começar a nossa aula. Bora lá, pessoal? Muito bem. Vê só. No capítulo 4, a página 34, ele começa com esse texto, tá? E o tema é bem interessante, La vida no es un juego, ou seja, a nossa vida não é um jogo, tá? Então esse texto é bem diferente, ele tem os tópicos aqui, ó, como fosse um jogo, tá? Lembrando que a gente vai daqui, salida, até chegar na meta. Ok? Presta atenção nos tópicos, certo? E aí a gente pode começar o exercício da página 35. Na página 35, nós temos 3 perguntas de acordo com o texto. Então, as respostas você vai tirar do texto, tá? No cajón de palavras, você tem esses títulos aqui, ó, tá? Você tem 5 títulos e você vai botar o título na parte correspondente que está falando aqui, ó. Então, eu tenho 2 aqui na página 35 e tenho mais 3 aqui na página 36. Muito fácil. Você vê os tópicos que ele está falando, né? E que título pode ser feito em cada tópico, tá bom? Já na página 37, que é essa daqui, ó, ele começa o enfoque gramatical, ou seja, a parte gramatical do nosso assunto. E aí ele está falando de verbos no presente do subjuntivo. Os verbos são esses que estão aqui em vermelho, ó. E ele mostra alguns verbos que eles vão mudar a raiz ou radical. Tá certo? Por exemplo, o verbo cerrar, que é o verbo fechar em português. Quando você vai conjugar, ele vira cierro. Ele acrescenta um i aqui, tá? A mesma coisa do verbo querer. Ele fica o radical querer. Acrescenta aqui, ó, um i também. E o verbo sentir, a mesma coisa. Só que ele está te mostrando aqui, ó, tá? Ele diz o grupo 1, então ele diz a conjugação, são os verbos que tem é, e aí quando você vai conjugar, ele muda para ie, tá certo? Verbo da primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação, e aqui ele te dá uma lista dos verbos que vão ter a mesma forma de conjugação, na página 37. Então, a página 37 é muito mais para você se basear, tá bom? O exercício vai estar aqui, ó, na página 38. Ele te dá esses verbos aqui conjugados
e ele quer que você coloque esses verbos corretamente em cada pronome. Cada um desses verbos, por exemplo, esse verbo aqui, ó, pienses, ele fica em qual parte aqui? Tá? Pensemos, vai ficar onde? Empecéis, meriendem, caliente, comiese, vai ficar onde aqui? Certo? E aí ele começa o grupo 2, ó. O grupo 2 ele fala de verbos que tem e, que trocam o e pelo i, como o verbo pedir. E ele também diz que conjuga da mesma forma estes verbos aqui, ó. E aí o exercício é o seguinte, esses verbos já estão conjugados, tá? E com esses verbos você vai completar essas frases aqui. Ok? Para terminar, nós vamos ficar aqui, ó, na página 39. Ele mostra o grupo 3. São verbos que têm o ou u, e eles mudam para o é, como o verbo encontrar, o verbo volver, que é o verbo voltar, o verbo rugar, e também ele te dá uma lista de verbos aqui, ó, certo? Aqui você vai ter 2 exercícios em um. O primeiro é o seguinte, ele está dizendo qual é o verbo que você vai usar aqui entre parênteses, ó. Então, a primeira coisa que você vai fazer é conjugar esses verbos corretamente, completando as frases. É o primeiro exercício. Depois que você colocar o verbo aqui conjugado, tocou, mas não é o nosso não, tá? Depois que você colocar o verbo conjugado, você vai procurar aqui, ó, este verbo conjugado. Por exemplo, um dos verbos que você vai usar é esse daqui, ó. Pruebes. Ok? Tá? Então, você vai fazer a página 39, 38, a 37 é só explicação, né? Aí tem a 36, a 35, já que a 34 é só o início da lição. Tá bom, meu oitavo ano? Bora lá! Força, fé, coragem, vamos em frente. Bom dia, pessoal. Volto depois com a aula de inglês.